Aos 84 anos, Ramon Palito Ortega não só enfrenta o maior desafio de sua vida, desde engraxar sapatos nas ruas empoeiradas de Tucumã até dividir o palco com Frank Sinatra. Sua história é um furacão de momentos inusitados, triunfos impossíveis e tragédias que forjaram um dos personagens mais queridos da cultura argentina. O diagnóstico que abala a família Ortega, o ícone da música argentina, se reveste de emoção e fragilidade quando um diagnóstico devastador invade a rotina de sua família, abalando a serenidade conquistada com décadas de esforço. Evangelina Salazar, sua inseparável companheira de vida, foi quem primeiro enfrentou a sombra da possibilidade mais temida, que seu grande amor poderia estar se aproximando do trecho final de sua jornada. Não foi um anúncio televisionado nem um boato que circulou pelas redes sociais. Foi um golpe seco, um episódio repentino dentro de sua casa. Esse espaço que, por mais de meio século, foi refúgio, fortaleza e ninho. Evangelina o encontrou caído no chão, imóvel, de olhos fechados, o silêncio interrompido apenas pelas batidas aceleradas de seu próprio coração. Sua reação não foi a de uma atriz interpretando uma cena de angústia, mas sim a de uma mulher despedaçada em tempo real. Ela gritou, correu, pediu socorro e segurou sua mão como se esse gesto pudesse evitar o inevitável. O medo não tinha nome, mas seu rosto era reconhecível. Era o medo da perda. Enquanto a ambulância o levava, ela não pensava em festas nem em aplausos. Sua mente se enchia de lembranças, em seus filhos, os primeiros encontros, as viagens, as discussões, as reconciliações. Tudo passava em forma de flashes. No hospital, os minutos viraram horas. E então chegou o veredito médico, em tudo indica que é um derrame cerebral. Se ele não acordar logo, pode ficar em estado vegetativo. Essa frase caiu como uma pedra sobre Evangelina. A força que ela tinha mostrado durante tantos anos parecia se dissipar naquele corredor branco e frio. Sentada, sem lágrimas, ela só conseguia se perguntar como seria a vida sem ele. Infância na pobreza e resiliência em Tucumã. A história não começa com refletores nem aplausos, mas sim com poeira, com pés descalços sobre ruas de terra e com o assobio das tardes quentes em Lules, uma cidade humilde do interior de Tucumã. Foi ali, numa casa pequena e sem luxo, que nasceu aquele que mais tarde se tornaria uma figura inesquecível da arte argentina. Mas antes disso, ele era simplesmente Ramon, o menino que aprendeu desde cedo que o destino não dá nada de graça. Tucumã, na década de 40, era um território árido para os sonhos. O país se debatia entre crises políticas e econômicas, e os povoados do norte eram os primeiros a sentir o peso da desigualdade. Foi nesse contexto que nasceu Ramon, um garoto de olhar intenso e corpo franzino, que cresceu cercado de privações. Sua família não era diferente de muitas outras da região, trabalhadora, decente, mas marcada pela falta de recursos. Em sua casa, a comida nem sempre era suficiente e as prioridades eram claras. Sobreviver era a única meta inegociável. Desde muito pequeno, Ramon entendeu que não podia ser apenas um espectador da própria vida. Não havia espaço para o lazer nem para a contemplação. Sua contribuição para o sustento da família começou quando ele ainda era só uma criança. Com apenas 8 anos, já percorria as calçadas de São Miguel de Tucumã engraxando sapatos. Com um banquinho de madeira debaixo do braço e uma escova gasta, oferecia seu trabalho a desconhecidos por algumas poucas moedas. Sua jornada não terminava aí. Também vendia jornais, corria de esquina em esquina e ajudava em qualquer tarefa que pudesse render algum dinheiro, por menor que fosse. Mas a necessidade não lhe roubou a infância, apenas a transformou. Cada desafio tornava mais forte. Aprendeu a ler rápido para gritar manchetes com mais impacto. Aprendeu a perceber o humor dos transeuntes para saber quando insistir e quando ficar quieto. Tornou-se um observador precoce do mundo adulto, de suas tensões e de seus anseios. Essa sensibilidade que mais tarde se transformaria em canções tinha raízes profundas nessas ruas onde a infância era vivida com os pés no chão e o coração em alerta. Primeiro encontro com a música como refúgio. Em meio a uma infância repleta de responsabilidades de adulto, com cansaço nos pés e o suor dos dias que nunca terminavam, a música entrou em sua vida como um sussurro libertador.
E embora ele não soubesse disso na época, aquele sussurro cresceria até se tornar o rugido que definiria seu destino. Não tinha instrumentos, nem formação, nem ninguém ao seu redor que pudesse lhe ensinar uma nota sequer. Mas tinha ouvidos, sensibilidade e uma vontade feroz de absorver cada segundo de música que conseguia ouvir. Naqueles anos, rádios eram um luxo que poucos podiam se dar ao luxo de ter, mas o jovem Ramon, sempre astuto, encontrava um jeito de estar perto de alguma. Às vezes nos comércios do centro, outras nas casas de amigos ou simplesmente colado a uma janela aberta de onde escapavam os acordes de algum sucesso popular. Foi assim que ele ouviu pela primeira vez uma música de Elvis Presley. Foi uma revelação. A força da voz, o ritmo eletrizante, a sensação de estar diante de algo novo e selvagem o sacudiram como um trovão. Elvis não apenas cantava, ele se expressava com cada célula do seu corpo. O mesmo acontecia com Bill Haley, outro pioneiro do rock and roll que vinha de uma América distante, quase mitológica para um garoto tucumano. Para Ramon, esses nomes não eram simples artistas. Eram espelhos nos quais ele podia se imaginar diferente. Não mais como um menino pobre de sapato furado, mas como alguém capaz de incendiar multidões. Partida solitária para Buenos Aires aos 16 anos. Com apenas 16 anos, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Não fez isso por capricho nem por romantismo, mas porque entendia, com uma maturidade precoce, que seu futuro não estava em Lules, e sim em algum canto escondido da grande Buenos Aires. E embora não pudesse prever o que encontraria, sabia com certeza que ficar significava se resignar a uma vida de limitações. A cena de sua partida não teve testemunhas ilustres nem discursos emocionados. Não houve câmeras nem lenços acenando da plataforma. Apenas um rapaz magro com o coração inflamado de sonhos e uma mala que parecia frágil demais para conter tanta esperança. Essa mala de papelão, modesta e improvisada, com o passar dos anos se tornou um símbolo de sua história. Dentro não havia ternos nem instrumentos, apenas uma muda de roupa, alguns poucos pesos e uma fé inabalável. O trem o recebeu com um apito áspero. Subiu sem olhar para trás. A estação de San Miguel de Tucumã ficou para trás como um cartão postal desbotado. No vagão, os rostos eram anônimos, distantes. Alguns viajavam a trabalho, outros por questões familiares. Ele viajava por destino. A paisagem deslizava como um filme mudo pela janela, enquanto em sua mente se misturavam vertigem, a ansiedade e uma determinação feroz. Não sabia se seria cantor, ator ou simplesmente alguém diferente. Mas sabia que aquela era sua única chance. Primeiros trabalhos precários em Buenos Aires. Ramon Ortega não chegou a Buenos Aires em busca de conforto. Chegou com fome, literalmente, e com a determinação inabalável de quem sabe que tudo o que tem é a própria vontade. Depois de sua primeira noite em uma praça, entendeu que cada amanhecer precisava ser conquistado à base de coragem. Ao descer do bonde, como se fosse guiado por uma intuição ancestral, viu uma obra em construção. Aproximou-se. Perguntou se precisavam de alguém. Não tinha documentos, referências nem experiência, mas sim uma voz firme e uma atitude que desafiava sua constituição magra. O capataz, sem muita confiança, mas com um certo ar de simpatia, aceitou sua oferta. Você vai varrer, carregar entulho e limpar banheiros, disseram-lhe. E ele aceitou sem hesitar. Não por gosto, mas por necessidade. Sua jornada começava ao amanhecer, quando o barulho dos ônibus mal se misturava ao canto dos primeiros pardais. Tinha que estar no local antes que o sol despontasse no horizonte. Lá o esperava um balde, uma vassoura de palha e toneladas de poeira acumulada. Ramon trabalhava em silêncio. Não reclamava. Observava, escutava, aprendia. E ao final do dia, tudo o que pedia era um colchão para esticar o corpo e um prato de comida quente para calar o estômago. Não tinha luxos, mas sim dignidade. Dormia em um quarto improvisado dentro do próprio terreno da obra. Um quartinho sem janelas, com paredes úmidas e uma cama de campanha toda torta. Ainda assim, para ele aquilo era um palácio.
Depois de ter dormido ao relento, aquilo representava um passo enorme. Todas as noites se deitava com os músculos doloridos, mas com um sorriso discreto. Tinha conquistado o direito de permanecer mais um dia na cidade dos seus sonhos, e isso já era uma vitória. Primeiro contato com o mundo do espetáculo. Às vezes, o único que separa um sonhador do seu destino é o lugar onde ele decide estar a cada manhã. Para Ramon Ortega, esse lugar foi a porta do Canal 7 e os corredores da Rádio Belgrano. Ali, entre xícaras de café fumegante e cumprimentos discretos, começou a construir sua entrada no mundo que tanto desejava, o espetáculo. Depois de ter sobrevivido aos primeiros meses em Buenos Aires com trabalhos na construção civil, Ramon entendeu que, para se aproximar da música, precisava também se aproximar dos músicos. A intuição, uma de suas maiores virtudes, indicou-lhe que os artistas não se escondiam nos andaimes nem nas ferragens. Eles viviam em outro universo, o da televisão, do rádio, dos teatros. E embora ainda estivesse muito longe de subir num palco, encontrou uma forma inteligente de rondá-lo. Comprou uma garrafa térmica usada, uma bandeja de madeira e alguns copos plásticos. Seu novo plano era simples, em vender café para os trabalhadores, técnicos e artistas que entravam e saíam dos estúdios de gravação. Não era um grande negócio, mas sim um passe direto para observar o ambiente por dentro. Todos os dias, vestido com o capricho de quem respeita seu ofício, posicionava-se na entrada do Canal 7. Cumprimentava com cortesia, oferecia seu café com um sorriso e prestava atenção a cada rosto, a cada nome, a cada conversa. Esse novo trabalho não só lhe proporcionava algum dinheiro, dava-lhe o que mais precisava em proximidade. Via passar locutores famosos, cantores que admirava desde criança, produtores que comandavam os bastidores dos programas mais importantes. Aprendeu a reconhecer quem realmente tinha poder e quem apenas fingia tê-lo. Entendeu como se moviam, como se vestiam, como falavam. Era um aprendizado silencioso, mas fundamental. Enquanto lavava as xícaras ou entregava guardanapos, seus olhos absorviam tudo como se fossem câmeras invisíveis. Ele se juntou ao grupo musical carlino como baterista. O que começou como uma curiosidade silenciosa acabou se tornando uma porta definitiva para o universo musical. Aquele jovem que engraxava sapatos em Tucumã, que dormia em praças e varria canteiros de obras, estava prestes a iniciar uma etapa fundamental em sua metamorfose artística e integrar seu primeiro grupo musical, Los Carlinos. Sua entrada não foi imediata nem espetacular. Ninguém o recrutou por sua fama, porque ele não a tinha. Ninguém o recomendou, porque ninguém o conhecia. Foi sua perseverança, sua capacidade de estar sempre no momento certo e seu olhar atento que lhe deram a oportunidade. Tudo começou quando um dos músicos que conheceu enquanto vendia café o convidou para assistir a um ensaio. Naquela noite, Ramon entrou em uma sala alugada em um bairro de Buenos Aires, mal iluminada, com paredes cobertas por mantas para isolar o som e com instrumentos emprestados por amigos. O grupo era modesto, sem grandes aspirações comerciais. Tocavam em festas de bairro, em salões comunitários onde a entrada era paga com moedas ou simplesmente com aplausos. Mas para Ramon, aquilo era um palco sagrado. Sentou-se ao fundo, ouviu em silêncio, observou cada movimento, memorizou os gestos, os ritmos, os silêncios. Não tinha formação técnica, mas seu ouvido era um radar apurado. Seu corpo sentia a música como se ela nascesse nele. Depois de vários ensaios como espectador, começou a colaborar. Ajudava a montar os instrumentos, afinava os violões, organizava os cabos e, enquanto fazia isso, olhava de soslaio para a bateria. Aquele conjunto de tambores, pratos e pedais o atraía como um imã. Era caótico e preciso ao mesmo tempo, selvagem e melódico. Era, em poucas palavras, uma metáfora de sua própria vida. Primeiros passos como solista com pseudonimos. Depois de ter dominado a bateria em seu primeiro grupo musical, Palito Ortega sentia que era hora de dar o próximo passo. Ele já tinha aprendido tudo o que podia a partir da percussão. Já havia provado o sabor do palco, já tinha sentido a energia de um público, mesmo que fosse pequeno. Agora queria mais.
Queria falar, contar, emocionar com sua voz. E isso só poderia acontecer se ele se lançasse como artista solo. Mas a transição não foi fácil. No mundo do showbiz, especialmente naquela época, os cantores não conseguiam espaço apenas com talento. Era preciso sorte, contatos, carisma e, acima de tudo, insistência. Ortega, como sempre, decidiu não ficar esperando sentado. Começou a se apresentar em casas noturnas, festas de bairro, bailes simples, qualquer lugar onde pudesse mostrar suas primeiras músicas ou interpretar algum sucesso conhecido. Frequentemente, ele precisava competir com o barulho dos frequentadores, com o som de copos e pratos, com o desinteresse de um público que não tinha pago ingresso para vê-lo. Foi nesse ambiente difícil que ele decidiu usar pseudonimos, não por vergonha, mas por estratégia. Seu nome verdadeiro, Ramon Ortega, lhe parecia comum demais, muito local. Ele precisava de um nome que chamasse a atenção, que fosse fácil de lembrar, que tivesse um toque de exotismo. Assim nasceu o primeiro Nerd Nelson. Soava estrangeiro, misterioso, com uma cadência anglo-saxã que, em plena febre do rock and roll, lhe dava um ar de modernidade. O público não sabia se ele era argentino ou americano, e isso, por mais estranho que pareça, o ajudou a se diferenciar. Mais tarde, ele tentou outro nome, Tony Varano. Dessa vez, apostou em uma sonoridade mais italiana, mais melódica, mais próxima do cinema romântico e dos ídolos latinos que começavam a surgir. Mas, embora seus nomes artísticos soassem internacionais, sua essência continuava a mesma, um jovem humilde do norte da Argentina que cantava com a alma. Audição decisiva na RCA e nascimento de Palito Ortega. Onde está esse cruzamento entre o anonimato e a glória? Entre a frustração acumulada e a explosão de esperança? Para Ramon Ortega, esse instante crucial aconteceu nos corredores de uma das gravadoras mais poderosas da Argentina, a RCA Víctor. Até então, ele havia caminhado pelas margens da música, passando por palcos modestos, cantando com pseudonimos, tateando sua identidade artística. Mas agora ele estava diante de uma porta que, se abrisse, poderia mudar o rumo de seu destino. O dia da audição havia chegado. Não era uma oportunidade fácil de conseguir. Ele teve que bater em muitas portas, pedir favores, enfrentar filas intermináveis em escritórios cheios de jovens com sonhos parecidos. Mas algo em sua insistência chamou a atenção de um assistente da empresa, que finalmente conseguiu uma entrevista para ele. Disseram que ele poderia cantar apenas uma música, nada mais. Que, se gostassem, ligariam para ele. E se não, bem, que ele não desanimasse. Ramon escolheu cantar Sabor a Nada, uma canção melancólica e suave, carregada de emoção. Não foi uma escolha casual. Ele sabia que sua voz tinha um tom nostálgico e que, se conseguisse emocionar alguém naquela sala, seria graças à sua autenticidade e não a truques. Quando começou a cantar, o silêncio tomou conta do ambiente. Não porque sua voz fosse potente ou técnica, mas por algo mais profundo. Transmitia a verdade. Ao terminar, houve uma pausa e o diretor artístico da RCA pediu que ele repetisse a música mais uma vez e outra. No total, ele cantou 10 vezes. Cada repetição não era uma exigência, mas sim uma fascinação. Como se quem ouvia precisasse se certificar de que aquela emoção não era um acidente, mas parte de sua essência. Aquela sessão terminou com uma oferta imediata. Propuseram que ele gravasse um disco, mas havia uma condição: precisava de um nome artístico que o diferenciasse, que ficasse na memória das pessoas. Ramon Ortega soava muito comum e, na indústria, o nome fazia parte do espetáculo. Foi então que, ao vê-lo tão magro, com um físico leve e juvenil, um dos produtores exclamou: "Parece um palito." E assim ficou Palito Ortega. Um apelido espontâneo que nasceu sem planejamento e que, sem saber, se transformaria em uma marca inesquecível da cultura popular argentina. Primeiro disco e decepção criativa. A emoção de gravar um primeiro disco é comparável à de um nascimento.
É o nascimento de uma parte da alma do artista, a materialização de anos de sonhos, esforço e luta. Para Palito Ortega, essa emoção foi intensa e real, mas não esteve livre de decepção. Após sua impactante audição na RCA, ele assinou um contrato que lhe permitiria gravar seu primeiro álbum. A expectativa era enorme. Havia chegado o momento de se consolidar, de dar forma definitiva àquele estilo que ele buscava há tanto tempo. No entanto, como costuma acontecer quando um artista jovem entra em uma indústria poderosa, nem tudo saiu como ele havia imaginado. O estúdio de gravação era imponente. Palito, com apenas uns 20 anos, sentia-se deslumbrado com as mesas de som, os microfones e o movimento frenético de técnicos e produtores. O entusiasmo era inegável, mas a insegurança também. Apesar de ter ideias claras sobre o tipo de músicas que queria cantar, ele não tinha voz dentro do processo criativo. As decisões importantes eram tomadas por outros. Ele era o intérprete, mas não o arquiteto sonoro. Durante as primeiras sessões, percebeu que os arranjos não respeitavam sua sensibilidade. Impunham-lhe coros e orquestrações sofisticadas demais para seu estilo direto e popular. Suas músicas, que originalmente tinham um tom simples e melódico, eram transformadas em composições sobrecarregadas, pensadas mais para agradar ao gosto do produtor do que para conectar com o público. Palito tentou expressar seu desconforto, mas a resposta foi seca: "Você canta. O resto, deixa para quem entende." Essa frase o feriu profundamente. Ele sabia que seu instinto era válido, que sua arte não precisava de enfeites desnecessários, mas sim de autenticidade. O disco finalmente foi lançado e, embora tenha tido certa repercussão, Palito sentiu que não o representava. Era como se olhar no espelho e ver o reflexo de outra pessoa. Os amigos que o conheciam desde Tucumã percebiam a diferença. "Esse não é você", diziam a ele. E eles estavam certos. Embora sua voz fosse reconhecível, a essência estava diluída. A capa do disco mostrava um jovem sorridente, mas por trás daquele sorriso havia frustração e desilusão. Sucesso estrondoso com La Felicidade e A Despeinada. Palito Ortega, depois dos dissabores de seu primeiro disco, não só encontrou sua voz, como também encontrou seu público. Foi nesse momento que nasceram duas de suas músicas mais memoráveis, La Felicidade e A Despeinada, canções que, além do sucesso comercial, ficaram marcadas como parte da identidade cultural argentina dos anos 60. Com seu novo produtor e uma confiança renovada em seu talento, Palito começou a experimentar com sons mais cativantes, ritmos dançantes e letras diretas. Sua intuição foi fundamental. Ele sabia que o país precisava de músicas otimistas que trouxessem um sopro de ar fresco em um contexto sociopolítico tenso. Ao contrário de outros artistas da época que flertavam com o protesto ou com o existencialismo, Palito oferecia algo diferente, alegria sem culpa. E foi exatamente isso que provocou La Felicidade, uma música com um título quase provocador para aqueles que viam na arte apenas um meio de denúncia. A música estourou. Não só se tornou um sucesso imediato nas rádios, como também entrou nas casas, nas festas e nos corações das pessoas. Cada acorde tinha a leveza do verão e a inocência de uma criança. Foi como se as pessoas encontrassem nessa melodia uma forma doce de escapismo, sem negar a realidade, mas escolhendo a esperança em vez do desencanto. Palito a interpretava com um sorriso genuíno, mas também com a melancolia que só conhece quem já viu a tristeza de perto. E aí estava a magia, nesse equilíbrio entre luz e sombra, entre alegria visível e feridas profundas. Mas não foi o único sucesso. Pouco depois, ele lançou Despeinada, outro fenômeno que ultrapassou as fronteiras da música. A música narrava uma cena simples, uma garota que chegava descabelada, provavelmente correndo para encontrar o amor. Mas essa aparente trivialidade escondia uma carga emocional imensa. A imagem era cotidiana, próxima, real. Não havia enfeites nem exageros, apenas uma sensação imediata de ternura e empatia. O público se conectou de forma quase visceral. As adolescentes se sentiam representadas, os jovens encantados.
A música foi interpretada repetidas vezes em programas de televisão, em shows ao vivo e em todas as rádios do país. Tragédia pessoal: a morte de sua irmã Rosário. Às vezes, por trás de um sorriso público, esconde-se uma cicatriz tão profunda que nem o passar do tempo consegue apagar. Na vida de Palito Ortega, essa ferida tem um nome: Rosário. Sua irmã, sua companheira de infância, a presença que o acompanhou em seus anos mais difíceis, perdeu a vida de forma trágica quando Palito ainda era uma criança. Essa perda não marcou apenas sua história familiar, mas deixou uma marca emocional indelével que influenciaria, consciente ou inconscientemente, sua sensibilidade artística. Rosário tinha apenas 8 anos quando foi atropelada por um veículo na cidade de Tucumã. Palito, que na época tinha apenas 11 anos, viveu esse acontecimento como um terremoto emocional que o deixou abalado por dentro. A cena foi tão inesperada quanto brutal. Era um dia qualquer, como tantos outros na vida humilde da família Ortega. Mas a tragédia irrompeu com uma violência que não fazia distinção de contextos nem de classes sociais. Rosário saiu para a rua e nunca mais voltou. Não houve despedidas, não houve preparação, apenas um vazio dilacerante que se instalou na casa e no coração do pequeno Ramon. Essa experiência foi o primeiro contato direto de Palito com a morte. Desde então, sua relação com a perda se tornou complexa. Ele mesmo já confessou em entrevistas que, durante muito tempo, evitou falar sobre o assunto, como se pronunciar o nome de Rosário pudesse reabrir uma dor que mal conseguia manter sob controle. Mas em suas músicas, especialmente naquelas mais melancólicas, é possível perceber essa emoção contida, essa tristeza que nunca é nomeada, mas que impregna tudo. O apelido: o garoto triste das canções alegres. É possível presentear o mundo com alegria enquanto se carrega uma sombra própria na alma? No caso de Palito Ortega, a resposta é sim. E essa contradição foi tão evidente que, sem querer, acabou definindo. Assim nasceu o apelido que o acompanharia por décadas: o garoto triste das canções alegres. Um título que, longe de ser superficial, encapsulava perfeitamente o enigma que era Palito. Um homem capaz de cantar sobre felicidade, amor juvenil e esperança com um sorriso largo, mas cujos olhos pareciam esconder uma história que só ele conhecia em profundidade. Esse apelido não foi fruto de uma campanha de marketing nem de uma estratégia planejada. Surgiu da percepção genuína do público e da crítica. Enquanto milhões cantavam suas músicas em programas de televisão, festivais e rádios, muitos começaram a notar que Palito, mesmo nos momentos de maior euforia, não se entregava completamente à celebração. Havia algo em seu olhar, em seus silêncios entre uma música e outra, que sugeria uma melancolia persistente. E eles não estavam errados. Desde muito jovem, Palito Ortega entendeu que a arte podia ser uma armadura emocional. Essa forma de mostrar uma versão luminosa de si mesmo no palco lhe permitia esconder as fissuras que carregava desde a infância. As carências materiais, a perda de sua irmã Rosário, o abandono precoce do lar e as lutas internas para ser aceito no mundo artístico forjaram uma personalidade introspectiva. Mas, em vez de se tornar sombrio ou fechado, ele decidiu trilhar um caminho inesperado, cantar músicas que fizessem os outros se sentirem bem. Tenho Fé e o Retorno de Perón. Não muito mais do que uma xícara de café ou uma conversa breve. Mas para Palito Ortega, esse intervalo foi suficiente para escrever uma das músicas mais emblemáticas de sua carreira, Tenho Fé. O que realmente impressiona não foi apenas a rapidez com que ele a compôs, mas o momento em que o fez e o significado que essa música ganhou no coração do povo argentino. Em um país convulsionado, cheio de esperanças difusas e tensões políticas à flor da pele, uma melodia aparentemente simples acabou se tornando o hino não oficial de toda uma era. Era o ano de 1973. Depois de 18 anos de exílio, Juan Domingo Perón estava prestes a retornar à Argentina. O clima social era denso, carregado de emoções contraditórias. Alguns viam seu retorno como a restauração de uma figura paterna ausente. Outros percebiam isso como um retrocesso a um passado turbulento demais.
Mas o fato é que milhões aguardavam ansiosamente sua chegada. Nesse contexto, Palito Ortega, sem nenhuma intenção explicitamente política, canalizou o espírito da época em uma canção que falava de algo universal, a esperança. Tenho Fé não menciona líderes, partidos nem ideologias. E, no entanto, tornou-se a trilha sonora emocional do Retorno de Perón. Sua letra, que fala sobre recomeçar, abrir caminhos e confiar no que está por vir, tocou uma fibra que transcende cores políticas. O extraordinário foi que ele a escreveu de maneira espontânea, sem buscar um propósito além do artístico. Ele estava em casa brincando com acordes e, de repente, como se uma força misteriosa o guiasse, surgiram a melodia e as palavras em menos de um quarto de hora. Às vezes, as músicas nascem assim, como relâmpagos que iluminam a escuridão. O Sonho e a Ruína com Frank Sinatra. Para alguns, isso só implica tempo ou esforço. Para outros, como Palito Ortega, o preço pode ser quase tudo: sua estabilidade econômica, sua reputação, até mesmo sua paz mental. Mas quando se trata de grandes sonhos, daqueles que parecem impossíveis, há quem esteja disposto a arriscar tudo. E foi exatamente isso que Palito fez quando decidiu trazer o lendário Frank Sinatra para a Argentina. O que começou como uma aventura artística inesquecível acabou se tornando um pesadelo financeiro que o marcaria para sempre. Era o ano de 1981. Palito Ortega, já consolidado como cantor, ator e produtor, sonhava em organizar um evento único na América Latina. A ideia não era simplesmente contratar uma estrela internacional, mas sim realizar um marco cultural, um show de Frank Sinatra em Buenos Aires. A figura da voz representava o auge do espetáculo mundial e trazê-lo para a Argentina era como colocar o país no centro do mapa artístico. Não se tratava de um investimento comum, mas de uma declaração de possibilidades. Mostrar ao mundo que, do Sul, também se podia fazer história. As negociações foram árduas. A equipe de Sinatra exigia padrões altíssimos, desde aviões particulares até segurança pessoal, passando por condições técnicas específicas no palco. Mas Palito não hesitou. Empenhou bens, hipotecou propriedades, mobilizou contatos, convenceu patrocinadores. Ele estava convencido de que a aposta valia a pena. Finalmente, o acordo foi fechado e a data anunciada com pompa e circunstância. A notícia causou alvoroço. Ninguém podia acreditar que o próprio Sinatra iria cantar no estádio Luna Park. Os ingressos se esgotaram em poucos dias. Tudo parecia se alinhar para uma noite mágica.